Bom dia a todos. Estamos começando agora a transmissão do quarto online Setores, falando dessa vez do setor marítimo. Hoje, eu sou Pedro Henrique Jardim, sócio do Machado Meira Advogados. Vou conversar aqui com a Ana Carolina Reis, do Vale Silvério, sócia do Kincaid Mendes Viana Advogado, com o Eric Pestre, que é sócio do escritório de advocacia Sérgio Bermudes, e com a Jaqueline Wendpap, que é chefe do gabinete do diretor-geral da ANTAC, sobre o tema aspectos regulatórios na recuperação de empresas de navegação. Antes de a gente começar, gostaria de agradecer ao patrocinador do evento, Kincaid Mendes Viana Advogados, e aos patrocinadores institucionais da ATMA Galdino Coelho Advogados, Lulato Lopes Rangel Ribeiro Advogados. Para vocês que estão nos assistindo agora, fique à vontade para deixarem seus comentários ou perguntas no chat do YouTube, que a nossa equipe vai nos encaminhar e nós vamos responder na medida em que o nosso tempo aqui nos permitir. Tá ok? Bom, para começarmos a nossa conversa, acho que o setor marítimo, assim como diversos outros setores nos últimos tempos, vem sofrendo dificuldades econômicas, algumas empresas, por vezes, sofrendo impactos bastante severos, e isso, obviamente, traz ao setor discussões, né, acerca de reestruturações, de recuperações judiciais, de falência, em maior intensidade maior do que usualmente vistas no passado. E dentro desse contexto, que acho que esse tema aqui é bastante interessante, e imagino que aqui os espectadores, os participantes desse evento devam estar interessados no tema e com ideias a discutir, até por ser um setor bastante peculiar, com uma regulação bastante peculiar, às vezes com pouco ou sem paralelo com outros setores, e com um agente regulador que é a ANTAC, né, que atua de forma bastante intensa em alguns tipos de atividade. Aproveitando esse gancho, né, eu gostaria de aproveitar que a presença ilustre da Jaqueline para nos falar um pouco sobre como que a ANTAC, né, tem se posicionado, como que a ANTAC, como agente regulador, como agência reguladora do setor, vem atuando, espera atuar e se enxerga, talvez, atuando dentro do setor, dentro de um cenário de crise, considerando situações aí específicas de empresas do setor de navegação. Jaqueline, fique à vontade, por favor. Então, bom dia a todos aqui, bom dia às pessoas que nos assistem também pelo YouTube. A agência, ela tem, pela sua natureza, pela sua constituição, algumas peculiaridades que talvez não comum a todas as agências, mas em especial a ANTAC. Ela tem um papel dentro do cumprimento das políticas públicas de promover o desenvolvimento econômico e social, e também um papel de fomento, em especial fomento à competição, mas em fomentar a competição, fomenta a própria atividade, né? E, em especial, em momentos de crise, ela tem um papel fundamental aí na manutenção do próprio setor, né? Porque é um setor que oscilou muito ao longo dos anos. A gente teve um papel importante no passado aí com a parte de navegação no Brasil, né? A parte de estaleiros também. A gente teve aí na década de 70 um momento importante e um grande declínio, e depois uma certa retomada a partir dos anos 2000 aí com um papel maior com a exploração do petróleo. Você teve um crescimento grande da frota do apoio marítimo. Nós tivemos recentemente também um crescimento muito grande, a gente está com um crescimento muito grande da cabotagem, e ainda não estamos bem no longo curso, né? Lamentavelmente, o Brasil já teve, né, muitas embarcações de longo curso, e hoje não temos embarcações de longo curso, o que é uma tristeza para o país, porque fiquei até emocionada outro dia quando eu li que embarcações brasileiras socorriam os refugiados da Coreia, e nós temos até uma população grande em São Paulo hoje, fruto desse auxílio humanitário que a nossa frota fazia.
e hoje a gente não tem mais essa frota. Então, nesse sentido, eu acho que a agência tem um papel fundamental de enxergar o setor e trabalhar com a sobrevivência desse setor, num papel forte mesmo de fomento. E temos capacidade de fazer isso. Um levantamento feito na parte mais de apoio marítimo, a gente chegou a ter cerca de 500 embarcações na frota. Com o declínio aí da questão da exploração do petróleo, nós estamos hoje com cerca de 300 embarcações aí no mercado. E também embarcações sobrando no mercado internacional, né? Então, essa proteção que a regulação faz desse setor da navegação marítima no Brasil, ela é fundamental para a própria sobrevida, né, das empresas brasileiras no segmento. Então, a agência tem esse papel de olhar o mercado, fomentar a competição e, essencialmente, criar a navegação brasileira. Criar, porque ela quase se extinguiu. Então, eu até me permito usar o termo criar, porque ela chegou tão ao fundo do poço que ela quase desapareceu. Então, acho que a agência ela tem esse olhar, um olhar de carinho para a navegação e um olhar que a navegação pode ser um grande motriz aí para o desenvolvimento econômico do país. Nós estamos agora aí com uma grande discussão da BR do Mar, né, com um foco aí na cabotagem, então nós vamos ter também um momento, para além do que vai resultar a BR do Mar no Congresso Nacional, que eu acho que nós vamos ter um texto diferente do que entrou, com certeza, né, como é meio comum, né, na produção legislativa brasileira, mas a gente, essencialmente, vai ter uma grande discussão sobre a navegação, que eu acho que o Brasil, apesar da sua grande costa, a gente não enxerga a economia do mar, a gente enxerga o mar, enxerga a praia, enxerga o guarda-sol, enxerga o vendedor de sorvete na praia, mas não consegue enxergar a potencialidade que a gente tem e que o mar é uma grande economia. Então, acho que a agência tem um papel importante nisso, de fazer o crescimento e automaticamente contribuir aí para o desenvolvimento econômico do país. Passa a bola, Pedro. Muito obrigado, Jaqueline. Bom, e diante, acho que desse contexto, né, que nós estamos discutindo aqui, talvez e aí me desculpem que eu acho que eu falei o nome da Ana Carolina errado, Ana Carolina Reis do Vale Monteiro. Se puder, por favor, Ana, nos falar um pouquinho de particularidades de uma recuperação judicial das empresas desse setor, né? Assim, dentro desse cenário que nós estamos discutindo, obviamente, a recuperação judicial pode ser uma ferramenta útil e necessária para as empresas atuantes no setor marítimo. Então, passo a palavra aí a você. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Primeiramente, eu queria agradecer o TMA por esse fórum maravilhoso que a gente tem para discutir um tema tão... É um tema inédito, é um tema instigante e que tem muita importância no cenário atual. Como a Jaqueline falou, as pessoas elas não enxergam o mar como uma economia importante. E nós temos o setor de petróleo e gás aqui no Brasil é muito forte e as nossas embarcações, o nosso setor offshore é relevantíssimo para a economia brasileira. Foi um setor que não sofreu tanto quanto outros, até por ser uma atividade essencial, mas, infelizmente, algumas empresas sentiram diminuição, né, redução nos contratos. Alguns contratos com a Petrobras foram renegociados e, com isso, algumas empresas podem estar em dificuldade e buscando ferramentas. E é importante aqui a gente, como estamos no âmbito do TMA e falando de recuperação judicial, é importante a gente falar um pouco das ferramentas. Nós temos a recuperação judicial, a extrajudicial, que pode ser extremamente interessante. Hoje em dia, a negociação dos contratos, a negociação com os bancos
a reestruturação do negócio por completo é algo extremamente importante para qualquer empresa. Qualquer empresa que tenha sofrido um impacto dessa crise tem que ter esse olhar para a reestruturação e não um olhar muito preconceituoso, e sim um olhar em vista da preservação da empresa e de fazer com que o negócio seja mais viável e eficaz. Eu queria assim, agradecer também a presença da Jaqueline, a Jaqueline trazendo essa indicação de que a agência preza o fomento da atividade. Isso para a gente é muito importante, para quem trabalha na área, saber que a própria agência entende as dificuldades das empresas e tem vontade de contribuir para que as empresas brasileiras continuem operando. Isso para a gente é extremamente importante. Mas eu queria tratar aqui de algumas peculiaridades de uma recuperação de empresas de navegação, porque não temos muitas, graças a Deus não temos muitas, mas é importante que a gente saiba quais são qual o calcanhar de Aquiles, né, para uma empresa que tenha interesse em se reestruturar. Como a gente está falando sobre questões regulatórias, eu tenho aqui alguns exemplos, eu trouxe alguns exemplos importantes que aconteceram recentemente. Por exemplo, a Rodrimar, recentemente, ela foi impedida de participar de um leilão em razão das normas inseridas no certame que informavam que uma empresa em recuperação, antes da homologação do plano, não poderia participar do leilão, né, ou de eventual licitação. Esse entendimento, essa norma que foi inserida no certame, ela vai de encontro com a jurisprudência, né, do STJ, que permite que empresas em recuperação possam participar de licitações, justamente para que elas possam sobreviver e conseguir sair da crise. Então, em determinados momentos, a gente vai encontrar algumas normas, tanto da agência reguladora ou contratos com a Petrobras, que excluem a empresa em recuperação de continuar a sua própria atividade. E essas questões, elas são resolvidas sempre no judiciário. Dentro de uma recuperação judicial, o juiz ele tem um papel importantíssimo de analisar o caso e resolver aquele conflito. Esse caso da Rodrimar foi um exemplo. Outra questão que é de extrema relevância é que a resolução da ANTAC, que trata da outorga de autorização para operar na navegação de apoio marítimo, portuário, cabotagem e até do longo curso, que apesar da gente não ter a legislação, ela é ampla nesse sentido, ela no artigo 10, ela impede que as empresas em recuperação judicial, extrajudicial, em falência, possam ter essa autorização, o que, de certa forma, pode impactar o plano de viabilidade da empresa, porque se a empresa ela apresenta um plano demonstrando que tem navios em construção, tem contratos já fechados com a Petrobras, na maioria das vezes é a Petrobras, né? Mas você já tem alguns contratos recebíveis praticamente garantidos, mas você não consegue uma autorização da agência por conta dessa regulamentação. E ainda que a empresa já tenha essa autorização, ela está sujeita também à fiscalização da agência. E a agência ela tem um papel que é extremamente importante de fiscalizar, inclusive, o patrimônio líquido das empresas. E isso pode
ser um óbice quase intransponível numa recuperação judicial, porque você tem a licença para operar, mas você não tem o patrimônio líquido disponível, né, porque você está numa recuperação e você está dispondo daqueles valores para pagar os seus credores e está no meio de uma reestruturação completa. E isso pode gerar multas e até a extinção da licença de operação. Esses são óbices que a gente consegue encontrar. Eu não tenho a menor dúvida que esses problemas eles podem ser resolvidos no âmbito da recuperação. A gente tem exemplos, em outras áreas, não só no marítimo, que o judiciário ele é extremamente atento aos contratos essenciais. É evidente que uma empresa de apoio marítimo, por exemplo, em recuperação, ela precisa do barco para operar. Então, sem a licença, ela não é mais uma recuperação, é uma falência. Então, o judiciário ele tem sido muito cuidadoso e ele pode, sem dúvida alguma, determinar que a licença seja prorrogada, enfim, para que a empresa possa continuar operando. Outras peculiaridades que não são relacionadas à questão regulatória, mas que preocupam muito as empresas de navegação, são os contratos com a Petrobras e com os bancos, né? Eu acho que as maiores dívidas num processo de recuperação, quer dizer, com a Petrobras nem seria dívida, seria um contrato essencial para os seus recebíveis, mas os bancos, principalmente o BNDES, ele tem um papel importantíssimo na recuperação judicial, e às vezes a gente tem o problema da trava bancária, porque você, quando faz um empréstimo com um banco, você dá um bem em garantia, muitas vezes em alienação fiduciária, o que faria com que o banco ficasse fora da recuperação. Então, você vê, às vezes, uma empresa querendo se reestruturar, mas o maior credor é o banco. E o banco, se ficar fora da recuperação, ela não consegue sequer se recuperar. E aí eu tenho um caso interessante, que é o caso da Astromarítima. Nesse caso, o Tribunal do Rio de Janeiro ele entendeu pela trava bancária, ele excluiu o BNDES da recuperação, né? E, no entanto, o próprio BNDES foi na AGC, na Assembleia de Credores, e votou favoravelmente ao plano. Então, é só um exemplo que o trabalho de negociação do profissional na área de recuperação é extremamente importante. Não se entra numa recuperação sem você ter negociado com seus maiores credores. E é importantíssimo negociar com os bancos. Esse exemplo da Astromarítima é um exemplo que traz otimismo para o mercado. A gente sabe que o BNDES, assim como outros bancos, tem uma dificuldade de negociação, mas isso mudou bastante na pandemia. Eles estão super abertos a negociar, inclusive com empresas em situação de crise. Com relação aos contratos da Petrobras, é importante dizer que quase todos os contratos eles têm uma cláusula resolutiva na hipótese da empresa entrar em recuperação. E aí a gente entra numa discussão doutrinária gigante, onde grandes mestres entendem que essa cláusula ela é inválida porque ela afronta todos os princípios da Lei 11.101, principalmente o da preservação da empresa. O professor Penalva é um deles. Mas, de outro lado, temos o Fábio Loa, que entende que pela liberdade contratual, pacta sunt servanda, e que se as partes entenderam que o contrato seria rescindido nessa hipótese, ele deveria ser rescindido.
Mas é possível encontrar no diversos exemplos em que o tribunal, tanto do Rio quanto de São Paulo, mantiveram os contratos, inclusive da Petrobras, por serem recebíveis essenciais ali para a empresa. Nós temos, por outro lado, também o caso da Chain, onde o contrato foi rescindido, mas foi por outros problemas e não só por essa cláusula específica. Então, pela nossa experiência, se a empresa estiver cumprindo todos os requisitos contratuais, estiver operando regularmente, a chance do judiciário entender pela exclusão dessa cláusula, pela nulidade dessa cláusula específica, é grande, até pela preservação da empresa, principalmente quando a gente está falando dos contratos com a Petrobras, esses recebíveis são essenciais para o funcionamento da empresa. Então, a empresa sem contrato ou sem barco, ela não funciona. Por isso que esse aspecto regulatório e contratual, eles andam juntos e a gente tem que estar muito atento. Eu acho que esses eram os principais pontos numa recuperação de uma empresa de navegação, mas fico aberta a perguntas para a gente poder discutir melhor alguns pontos. Obrigado, Ana. Agora, eu gostaria de perguntar ao Eric, para a gente talvez fechar aí o ciclo de interações, intervenções, participações da regulação no setor, considerando um cenário de recuperação judicial, pedir para o Eric falar um pouquinho de qual é o papel da agência dentro de um cenário de recuperação judicial especificamente. Acho que aí complementando dentro de um procedimento específico aquilo que a Jaqueline vinha dizendo no começo. Bom dia a todos, tudo bem? Primeiro agradecendo também. Pedro, se você me der licença, me permitir, eu já vou alterar a ordem aqui, eu acho que eu vou devolver a bola para a Jaqueline, porque a Jaqueline tinha me feito um sinal aqui, que gostaria de fazer um comentário sobre a fala que está mais ligado com a fala da Ana Carolina. Então, depois eu volto na sequência para responder a sua pergunta. Claro. Bom, eu queria fazer, assim, são algumas pontuações, tá? Eu acho que quando a Ana comenta a questão da vedação, da recuperação judicial na questão das outorgas, a previsão na RN01, o que tem, e aí eu vou dizer, a maturação do próprio processo regulatório, tá? Que a agência, se lá atrás, quando ela nasceu, né, ela nasceu com uma discussão de que tinha que ter uma agência da navegação, e aí ela nasce e só olha para o setor portuário. Então, demorou um pouco para a agência chegar e falar assim, opa, é navegação junto, vamos para a navegação. Então, ela está num processo de maturidade realmente em relação à navegação, e quando ela pensa nessa questão de criar alguns óbices, né, de segurança, vamos dizer assim, no aspecto das empresas, eu acho que, à época, não se pensava muito na questão do offshore. Então, precisa realmente dar um aprimoramento na legislação, porque o que se busca um pouco nisso? Sempre que se pensa muito em navegação, se pensa muito em rota e regularidade. E quando se pensa em offshore, não tem que se pensar em rota e regularidade, porque as empresas têm os seus próprios contratos, é um setor que se toca por si, né? Então, acho que realmente, como vai estar aberta aí a revisão da RN01 pelo próprio andamento da BR do Mar, né, que vai importar em grandes revisões dela, eu acho que é um momento, inclusive, de aprimorar esse processo, e aí a gente espera as contribuições do setor, né, de aprimorar um pouco a discussão da recuperação das empresas de offshore. Então, acho que dá para trabalhar nisso, acho que é importante, foi muito bem pontuado isso, Ana, acho que é muito importante. E aí eu pego o gancho para o patrimônio líquido, que as grandes provocações que a gente recebeu já levou à modificação, tá? A gente já está em fase final dessa revisão da questão do patrimônio líquido, porque realmente do ponto de vista dessa questão do offshore, ela não guarda, é um nonsense, então realmente a gente já identificou e já está modificando.
Mas acho que tem um momento bom de revisão e o que o segmento poderia trabalhar com vistas a essa questão da recuperação, né? Que eu também entendo que na mesma linha do judiciário, que isso não é impedimento. Então, isso também não precisa, pode estar retratado na norma. E aí eu quero puxar um outro ponto mais ao final disso. Por que essa situação em que a administração muito joga contrário, vamos dizer assim, às empresas em processo de recuperação? A parte de fiscalização ela é tão dura em relação ao administrador que a gente, de certa forma, aí teve até algumas tentativas em medida provisória de melhorar a tinta na caneta do administrador público, mas ele acaba que a gente está tendo um pouco de apagão de canetas. As pessoas, às vezes, não assumem determinadas situações que a administração deveria assumir pelos riscos no CPF que aquela assunção traz. E aí acaba que judicializa muita coisa. Então, eu acho que também precisa ponderar um pouco e criar mais segurança para o administrador público tomar decisões coerentes e com a lógica, inclusive, do que eu puxei no começo, que é de fomento. Qual é a razão que eu vou impedir uma empresa de recuperação dela ter atividade? Quer dizer, eu estou decretando o fim dela se eu não permitir a atividade dela. Quer dizer, eu não vou dizer nem que ela vai recuperar, eu não preciso nem do juiz para dizer. A própria administração ela já vem e entra e fala assim, você acabou. Né? Então, eu acho que essa questão do apagão das canetas é um problema também na administração pública brasileira hoje. Uma insegurança muito grande para o gestor público tomar as decisões, apesar, inclusive, da modificação legislativa, ainda a gente tem na RN 01, que é o que disciplina, que regulamenta esse setor da navegação. Vocês estão acompanhando a batalha, que é ANTAC, TCU, Judiciário, agora nós estamos com um novo, a CGU, nós estamos com um novo player aí agora, que é a Secretaria da Advocacia da Concorrência, entrou também, agora ficou bom, agora está todo mundo discutindo o tema. Então, acho que isso é uma coisa que importa bastante nesse processo da gente destravar a parte dos investimentos econômicos e dar mais segurança jurídica. Então, que, às vezes, por vezes, uma palavra, né, que você tem a agência reguladora, ela dá a palavra, ela nunca é a última. Então, assim, nunca é a última, e, em hipótese alguma, ela acaba, não é pela própria cultura brasileira, mas essencialmente porque as pessoas, ela não consegue dar a resposta adequada que o mercado demanda. Então, só queria fazer essa intervenção em cima da fala da Ana e devolver a bola para o Pedro. Não, maravilha, Jaqueline, obrigado. Bom, acho que agora eu devolvo a pergunta anterior para o Eric, sobre dentro do contexto de recuperação judicial, qual é o papel da agência reguladora nesse procedimento? Obrigado, Pedro. Obrigado, Ana, pelo convite. Agradeço ao TMA. Já vou reclamar aqui que eu fui devolver a bola para a Jaqueline. Ela já pegou um ponto que eu ia falar, que era a crise do apagão das canetas, ou a dificuldade de botar o CPF na frente. Ela já pegou um ponto de volta. Então, não faço mais isso, não. Tudo bem, gente? Vamos lá. Deixa o seguinte. Se me perguntar qual é o papel, qual é a função, o que melhor poderia ter numa RJ das agências reguladoras, eu acho que eu resumiria... eu fui fazer esse comentário ontem no escritório e pedindo uma pesquisa, e aí eu recebi a seguinte resposta. Bom, espero que não atrapalhe, pelo menos, né? Espero que ela não atrapalhe. Então, essa resposta eu não vou dar aqui, embora, em parte, ela seja verdade. Mas, agora, tirando a brincadeira, eu acho que o objetivo maior é a participação. Que ela participe. A gente tem e participar não é necessariamente votar só em assembleia, aprovar plano, não é aprovar qualquer plano, não é a defesa desmedida do princípio da preservação da empresa, é a má interpretação do 47, não tem esse viés, nem submeter a qualquer espécie de plano, muito ao contrário, mas é participar na sua atividade reguladora e também não se abster de votar quando possível e quando cabível e pedir, sugerir alterações do plano, porque tem esse ponto sempre do será que eu posso transacionar, será que se o direito é disponível do crédito? Mas vamos chegar lá. A gente tem um cenário que é bom, assim, primeiro desenhar, de uma lei de recuperação e uma lei de falência, que assim, se discute muito a alteração e se a lei é ruim ou ela é boa,
e a necessidade ela já nasceu com uma série de modificações e reformas. Eu acho que ela, se comparada ao decreto 7661 de 45, que a gente que sobreviveu a ele durante muito tempo, eu acho que é uma lei muito boa, que necessita de vários aperfeiçoamentos, e muitos deles já foram feitos pela jurisprudência no tempo. Agora, então não é necessário reformar, não é necessário 6229? Não, muito ao contrário. Talvez a gente tenha algumas questões pontuais, mas a gente não pode cometer o mesmo erro de levar tanto tempo como a gente levou para a aprovação da lei atual, da 1101, de 2005, preso em alguns entraves. E um dos entraves que foram clássicos é a ausência de alguns participantes na recuperação, no processo de recuperação. Então, é muita gente excluída, tem muitas exceções e muitos receios, muitos lobbies de partes, e isso faz com que você, por mais que faça a reestruturação da companhia, você tem muita gente correndo por fora, permite muitos entraves, não se recupera a dívida como um todo, não se recupera a atividade, isso gera endividamentos simultâneos à RJ, de novas dívidas pós-pedido, e um cenário que, no final das contas, não há uma efetiva recuperação. Eu gosto de tratar disso porque, assim, eu, pegando a cola até em números recentes do Observatório da PUC, que o Sacramone, juiz de falência da Marcelo Sacramone, da juiz de falência de São Paulo, destaca muito, e eu acho que é um ponto bastante importante. A gente tem e ele, muitas vezes, na minha interpretação, ele defende a lei, ele nem é em todo, chamamos assim, um reformista da lei, mas a gente vê que falta uma efetividade na lei. Eu gosto muito de trabalhar com a efetividade. A gente tem diversos processos de recuperação, eles são ajuizados no momento inadequado, eles levam um tempo muito grande para ser ajuizados, então isso já nasce com a empresa vai para o judiciário com um endividamento, uma condição de liquidez, uma perda de contrato muito grande, que isso incapacita ou inviabiliza. Então, a gente tem muitas que morrem na largada. E aí a gente tem uma recuperação que, assim, mas se você bate o número de aprovações, tem uma aprovação de 70% dos planos ou mais que são submetidos à RJ, isso em números de São Paulo do ano passado, por exemplo. Então, pré-pandemia, para não ter uma influência de pandemia na história. E aí se vê, bom, 70% não é um número pequeno, mas quando se olha, a gente reestrutura muito pouco da dívida, porque tem deságios de, em média, cerca de 70%, ou próximos a 70%, nas principais classes, vamos por garantia real e quirografário, e com um prazo de pagamento que chegam próximo a 10 anos. Então, não raro se vê, a média, salvo engano, é de 9 qualquer coisa em ambas as classes. Isso se a gente trouxer a valor presente, os créditos estão sendo recuperados, assim, não é a recuperação judicial. E aí se pergunta, bom, mas isso falta o quê? Falta uma participação ativa dos credores? Falta. Mas é essa a causa? Não, muitas vezes o principal ponto é o qual é a minha saída? O que eu posso sobreviver? Eu não posso sobreviver porque a alternativa à recuperação é a falência. E a falência no nosso sistema é um dos maiores entraves, se não o próprio, eu digo que é o maior entrave à própria recuperação. Muito se discute, é o crédito novo, sem dúvida, é necessário, é a falta de capacitação ou de especialização dos juízes, não são todas as comarcas que têm juízes especializados, tem N fatores, tem N entraves para isso, mas, na minha opinião, o maior entrave para a recuperação judicial é a própria falência. Porque uma falência que, e aí voltando aos números, leva, em média, também 10 anos para ser solucionada, 9, alguma coisa anos, ou seja, para acabar o processo de liquidação, e que recupera cerca de 12% dos créditos a ela submetidos, em 10 anos, não recupera nada. Então, por isso, qualquer plano é aprovado numa RJ, porque a alternativa é zero. Então, se a alternativa é próxima de zero, para tratar melhor a coisa, e para a grande maioria dos credores, aliás, os que aprovam o plano de recuperação judicial é zero mesmo, porque se pagam
12%, mas na preferência, até pagar o quirografário, aquele é zero. Então, a alternativa dele é nada. Então, por isso, a efetividade do plano de recuperação ou da recuperação judicial é muito pequena. E aí, voltando ao gancho e voltando à origem. Nesse cenário, o ideal é que houvesse uma participação de todos os credores. Quanto mais, a gente sabe que para a aprovação da lei teve um maior, ou talvez o maior obstáculo no Congresso foi a participação ou não do crédito tributário, em que medida, e o fisco. E aqui a gente, de certa maneira, na participação da agência, não chamando o crédito de tributário, mas sobre o crédito público, a gente tem a mesma discussão da participação efetiva da agência ou não. Então, se eu tivesse que voltar ao tema, o ideal é que ela diga que ela participe e que tenha um ambiente em reformas legislativas que permitam e que dê um conforto a quem está na ponta, a quem está assinando, saber que não vai sofrer uma medida administrativa, ou responder processo administrativo, ou por ação de improbidade, ou deixar de ter, ou ser questionado internamente, né? Porque você tem um ambiente. Então, realmente, o apagão das canetas ocorre e ajuda muito uma não participação. Não é só a falta de um ambiente, na minha visão, de um ambiente legal que permita às agências participarem, mas é sim um misto entre uma falta de legislação adequada e o receio do própria pessoa que está na ponta assinando. A gente tem, e de novo, para voltar, que não é uma necessidade que seja votando. Tem um caso recente do qual eu participei, que sem voto algum, ainda que se possa criticar em algum momento a esfera dela, mas que foi decisiva a participação de uma agência reguladora, que foi a ANAC na recuperação judicial da Avianca. Se tinha na recuperação judicial da Avianca um tratamento de diversos ativos e direitos que talvez não fossem estivessem fora do ambiente regulatório, ou não de acordo com o ambiente regulatório. Indo para o caso específico, a Avianca botou em UPIs a serem vendidas às outras concorrentes do mercado os slots, que são os direitos ao espaço nos voos de tal horário, tal voo em tal aeroporto, e que tem a malha aérea, e sob esse aspecto, sem a prévia aprovação da ANAC. E a ANAC tinha uma regulamentação que, para a própria manutenção dos slots, etc., e tal, tinha uma série de requisitos. A Avianca já não estava voando e apurando, operando há meses, e tratou aquilo como um direito ou um ativo dela. Em até certo ponto, a ANAC foi permitindo aquilo, até que, quando não houve tentação para aquele plano, a ANAC se negou, manifestou contrariamente ao juiz da recuperação. Primeiro, por um juiz, houve uma decisão exigindo que a ANAC não retirasse os slots, depois ela foi ao tribunal, foi com suspensão de liminar e obteve, e em peças muito bem razoadas, com muita substância. Isso é uma participação, isso participar? É participar. Não precisa ser aprovando o plano, não precisa ser necessariamente naquela situação, na visão da ANAC, e eu não vou dizer se, sob o aspecto da reestruturação, estaria mais adequado ou menos adequado, não cabe. Ela exerceu o papel de reguladora, dizendo que isso aqui está fora dos limites legais, não representa, a Avianca não está operando adequadamente, ela não tem esse direito de alienar em UPIs esses ativos, ela não faz jus à manutenção desses direitos, dos slots. Então, a Avianca se opôs, e isso, ao meu modo de ver, fora a situação financeira da companhia, que era muito difícil reestruturação, uma empresa que basicamente prestadora de serviços, né? Ela não tem ativos, a companhia foi determinante, foi onde chegou a um ponto em que houve a primeira manifestação do administrador judicial pela falência e depois a própria confissão pela empresa numa sentença regente. Então, o que eu quero dizer? Não é longe aqui de defender a participação da agência só numa posição passiva
ou acolhedora ou só se submetendo a qualquer critério, a qualquer plano para aprovação. Não, mas tem que ter uma aprovação de regulador. Então, essa participação, ela ainda, que eu não vou dizer de novo se o caso da Avianca se deu no momento certo, adequado, mas o fato é que, em determinado momento, a agência agiu e participou. De outra maneira, eu acho que é importante, e aí cai sempre nessa discussão, que é o tratamento das multas administrativas, os créditos das agências nas recuperações judiciais. E aí, antes um pouco de se discutir nas recuperações judiciais, é sabido, é pacífico que as multas administrativas elas não têm natureza propriamente de tributo, né? Está expresso na lei, embora elas sejam o veículo, a via de exigibilidade da multa administrativa, ela faz parte da dívida e logo ela é cobrada via execução fiscal. Então, se gera aquele ponto de interrogação, como que se dão as multas administrativas no processo de recuperação judicial. Teve um caso recente, agora célebre, que todos conhecem, que da Oi, que a Oi tinha cerca de 11 bilhões em multa, a Anatel tinha cerca de 11 bilhões de crédito na Oi, na recuperação da Oi, que foi listada, e aí começou o entrave, porque em todo momento a Anatel sustentava que aquele crédito não deveria, no momento 1, a recuperação, salvo engano, de 2017, e até este mês ainda teve uma decisão relevante sobre o tema. Então, 3 anos, isso mostra o quão pode se tornar inseguro a discussão, olha, voltando a qual a importância de uma participação e uma definição de um ambiente. Simplesmente se discutia se um crédito de bilhões, na casa de 11 bilhões, poderia ser reestruturado ou não. Eu gosto de falar que assim, a recuperação da Oi ela não é o melhor parâmetro, embora tenha havido de tudo ali. Tem discussão boa em arbitragem, discussão boa em crédito, natureza de crédito da administração pública. Ela é exemplo de questões, é exemplo para tudo, mas ela não é um bom exemplo para o legislador, porque a gente estaria legislando por exceção. Não existe uma recuperação que só de um credor tem 11 bi, que tem 60 e poucos mil credores numa lista de crédito. Então, a gente adotar isso como regra não é o melhor. Mas também, ao mesmo tempo, é emblemático para aquela questão do ambiente legislativo e se as partes podem ou não, e qual a segurança que se dá no ambiente de recuperação e capacidade de reestruturar e obtenção de crédito novo, tudo, saber se durante 3 anos, se 11 bilhões são reestruturáveis ou não. Então, imagina, esqueçam um pouco a figura da Oi, a troca de controle e tudo mais. Numa recuperação, se pode ter uma discussão durante 3 anos depois de iniciada, se 11 bilhões serão reestruturados ou não. Qual é o investidor, quem vai participar e em que grau vai se participar de um ambiente desse, né? Então, a postura, neste caso, da agência, da Anatel, foi o tempo todo de negar a possibilidade, e embora sob alguns fundamentos. Ela primeiro resgatava a tese de que o crédito público não poderia ter o mesmo tratamento do crédito privado numa recuperação judicial, muito não observando uma modificação legislativa lá do ano 101 e usando um pouco o conceito do decreto 7.001 de 45, numa interpretação própria dela do artigo 6º, parágrafo 7º da lei de falência atual, que diz que o caput diz que as ações e execuções previstas são suspensas, né, com o ajuizamento da recuperação judicial, e o 7 excepciona as execuções de natureza fiscal. Veja bem, o texto da norma excetua-se, portanto, não são suspensas as ações, as execuções de natureza fiscal. E aí, na interpretação da Anatel, estaria ali, por ser uma execução fiscal, a multa administrativa não poderia ser suspensa, a execução da multa administrativa não poderia ser suspensa, então deveria prosseguir a execução, e era mais um motivo para fundamentar que a não exigibilidade do crédito, a não sujeição do crédito na recuperação.
Ela dizia também, é uma interpretação do artigo 4º do CTN para aplicar o 187, que diz os créditos que não são afetados pela recuperação, ele também estendia ali, na interpretação do 4º, a norma. Então, isso a 8ª Câmara Civil do Rio de Janeiro, há pouco tempo, há um ano, julgou a impugnação de crédito da Anatel, negou, sustentando que não, há uma distinção muito grande. Para começar, desde a lei atual, os créditos estão sujeitos à falência, né? Então, a multa, aliás, há uma distinção entre a multa e o crédito principal, o crédito tributário. A multa, inclusive, é subquirografada, está à frente só dos créditos subordinados na falência, então já mostraria uma distinção. A lei não faz distinção entre crédito público e crédito privado. O fato de ser inscrito em dívida ativa e cobrado por meio de execução fiscal não impede, aliás, a execução fiscal deve ser suspensa, porque o artigo 7º diz ações de natureza fiscal e não de execução fiscal, e aquela é uma ação que não tem, é uma multa que não tem natureza de tributo, ela tem uma forma de sanção, então ela não corresponde ao tributo propriamente. Então, sob esses fundamentos, foi negada a impugnação da Oi, mantendo o crédito listrado. Só que depois, aí o curioso é que a Anatel ela participa da Assembleia, o plano é aprovado e ela busca depois em suspensão de liminar, e até numa série, até usando como recurso, que houve a liminar foi indeferida no STJ, sob a alegação, além dessas outras questões que já foi dito, dizendo que ela não poderia aceitar aquele tratamento, porque ela, primeiro, não poderia transacionar, não tem a disponibilidade, seria um direito indisponível, e o plano teria previsto um parcelamento até maior do que o parcelamento próprio para as empresas em recuperação judicial. E agora, há pouquíssimo tempo, dia 5 desse mês, salvo engano, foi julgado a Corte Especial, rejeitou a SLS, mais ou menos na linha da decisão monocrática em deferimento da linha do Rio de Janeiro, com voto vencido só do ministro Napoleão, que, embora vencido, ele vencia para dar a liminar, né, objetivada, ou deferia a suspensão liminar, sobre o fundamento que o crédito público não poderia estar inserido na RJ. Mas aí foi vencido esse voto único, mas mesmo no voto dele tem um ponto muito interessante, me parece que eu sigo a maioria nesse caso, acho que não concordo com o voto vencido, mas o mesmo voto vencido tem um ponto interessante para falar da participação, que ele volta ao tema para dizer o seguinte, que há um erro na lei de 11.101 por não permitir que o crédito público fiscal seja reestruturado. E aí volta naquele ponto de que a importância de ter toda a participação, mesmo o voto vencido, defendia a participação de todos, e aí é mais efetiva da agência. Eu vou falar muito rapidamente, porque não dá para deixar de falar que, no final do ano passado, teve a MP 899, de outubro do ano passado, que se transformou em abril desse ano na Lei 13.988, de 14 de abril de 20, que entra em vigor esse mês, ou entrou em vigor esse mês, porque a vacância é de 120 dias, que traz uma grande vantagem, tem vantagens e desvantagens, traz a possibilidade de parcelamento e sobretudo, a possibilidade da transação do crédito público e das multas administrativas, dos detalhes em si, na recuperação judicial, traz toda uma formatação disso, essa lei agora em vigor, no entanto, muito amarrada, muito rígida, com parcelamentos muito limitados, se vai até 84 parcelas, então tem o percentual de deságio máximo de 10%, ou para ter um deságio de no máximo 50%, tem que ser pago de uma forma ou de outra. Então, ela é muito amarrada, o que não é um bom sinal, ela é pior do que, ao meu ver, seria possível interpretar o PL 6229, que no seu artigo 10C já traz uma possibilidade da transação também, que está no Congresso, né? E está para isso. Eu dei uma corrida nesse final em razão do tempo, e talvez a gente possa tratar de alguma coisa mais específica
em perguntas, mas para dar um fecho, o importante, respondendo à pergunta do Pedro, o importante é a participação efetiva das agências, não necessariamente aprovação, não necessariamente sujeição, mas é a participação ativa, seja regulando, seja discutindo, seja sugerindo modificações do plano, mas sem criação sem que sejam criados obstáculos desnecessários e próprios até da omissão e da crise do CPF, que é o apagão da caneta que a Jaqueline mencionou. Obrigado, gente. Bom dia. Obrigado, Eric. Bom, nós estamos recebendo algumas perguntas aqui e a primeira pergunta eu até queria emendar com uma pergunta que eu ia direcionar também para a Jaqueline, mas aparentemente a Jaqueline acabou de ter um probleminha técnico, então eu vou pular para a segunda pergunta e a gente retoma depois para a pergunta sobre insegurança jurídica com a Jaqueline online de novo. E aqui nós temos uma pergunta do Rodrigo Pereira Cuano, dizendo o seguinte: no caso da Chain, o contrato com a Petro venceria em apenas 1 ano da aprovação do plano de recuperação judicial. Vocês entendem que haveria uma obrigação da Petro em renová-lo? E, se positivo, se não violaria a liberdade de contratar? Eu não sei aí, Ana, Eric, se algum de vocês quiser responder a pergunta do Cuano. Ana, vamos lá. Eu posso responder sem problema. Para mim é uma questão aqui de opinião, é claro, mas eu acho que a renovação do contrato ela não poderia acontecer. Eu acho que violaria, sim, a vontade das partes, o que é muito diferente de um contrato em vigor que está sendo cumprido ser rescindido simplesmente pelo fato da empresa estar em recuperação, que foi o que eu disse. Eu acho que essa cláusula resolutiva ela pode ser afastada pelo judiciário, sim, tendo em vista o princípio da preservação da empresa. No entanto, obrigar a Petrobras a renovar um contrato onde você tem questões de competitividade, os contratos normalmente há uma licitação, há outras empresas no mercado oferecendo condições às vezes melhores, você renovar com aquela empresa, eu acho que violaria sim não só a liberdade de contratar, como a livre concorrência como um todo. Então, na minha opinião, obrigar a empresa a ficar renovando os contratos para que a recuperanda possa sobreviver, na minha opinião, não seria legal. Respondi de forma objetiva. Muito obrigado. A Jaqueline voltou. E aí temos a Jaqueline de volta. Agora. Desculpa, gente. Sair do Wi-Fi e entrar no celular, porque caiu a internet. Desculpa. Sem problemas. Jaqueline, a gente vinha dizendo que nós recebemos aqui algumas perguntas, e eu vou aproveitar até uma pergunta feita pela Roberta para puxar um gancho e encaminhar uma pergunta que eu gostaria de fazer também a você. A pergunta da Roberta é a seguinte: a insegurança jurídica é um fator que prejudica bastante a recuperação judicial em todos os setores. Como os senhores veem essa questão no setor marítimo? E aí eu queria até aproveitar o gancho, né, do que a Ana mencionou na fala anterior dela, de que existem algumas regulações, existem algumas normas, né, aplicáveis especificamente ao setor marítimo, que talvez não se conversem muito bem ou conflitam com o cenário de uma empresa que está já passando por dificuldades econômico-financeiras mais severas e que está ali pensando, tomando uma decisão de talvez procedimento de recuperação extrajudicial ou ingressar com uma recuperação judicial, né, que isso talvez possa conflitar com determinadas normas e fazer com que ela perca aí algumas autorizações, com que ela ocorra o risco de perder. E, por outro lado, nós temos o que você mencionou no início, o papel da ANTAQ de agência visando a fomentar o setor, né, a apoiar o desenvolvimento dessa indústria especificamente. Então, o empresário que está tomando a decisão hoje, né, a sua crise e avaliando os riscos de caminhar para um procedimento de recuperação judicial ou extrajudicial, que tipo de segurança jurídica que ele pode ter, ou que tipo de conforto que ele pode ter quanto à forma como
a ANTAC vai receber, interpretar essas dificuldades e aplicar ou não a determinadas sanções em um cenário como esse? Bom, assim, segurança jurídica no Brasil, a gente precisa sempre falar com muito cuidado, porque é difícil a gente vislumbrar isso, até, na minha avaliação, um pouco até para um contexto meio cultural, sabe? Então, a gente teria que promover algumas mudanças realmente de conceitos, de forma de ver o trato da coisa pública, dos processos judiciais. Então, acho que segurança jurídica é uma coisa de conquista ainda da sociedade brasileira. Mas, obviamente, a gente pode contribuir para esse processo, né? Mas antes até de eu falar um pouco mais disso, eu queria abordar um pouco a fala do Eric com relação às multas, Eric. Esse setor da navegação, a parte de multas, e até porque é um setor autorizado, não é um setor concedido, você não tem muito... eu entendo assim que os créditos da ANTAC não são nem numerosos, nem em termos de quantidade, nem de valor, né? Não é um setor que sofre muito com um processo de multas. Eu acho que as multas na ANTAC estão muito mais voltadas ao setor portuário, em especial às autoridades portuárias, o que, no meu entender, acaba sendo nonsense, porque a autoridade portuária sobrevive de tarifa, e aí a tarifa é a que paga a multa, e aí em docas é a União com a União, e aí o porto não tem investimento, aí aumenta a tarifa. Então, assim, é uma coisa meio sem lógica nenhuma dentro do processo. Então, acho que a gente realmente tem que repensar. E por conta dessa questão da autoridade portuária, em especial um processo muito forte que tem nos portos do Rio Grande do Sul, que a multa lá é astronômica, a ponto de inviabilizar a atividade do porto. A União vai lá, investe em dragagem de aprofundamento no porto e, ao mesmo tempo, cobra um valor de multa que tira a capacidade da autoridade portuária de cumprir o papel dela, que é com a tarifa, fazer a dragagem de aprofundamento. Então, acaba virando um nonsense todo esse processo. E a gente entrou numa discussão muito forte dentro da ANTAC, baseada, inclusive, no exemplo da Oi, né, que já foi debatido até no próprio Tribunal de Contas, e com um paralelo com as multas ambientais do IBAMA, aonde a gente consiga fazer um processo de conversão dessas multas em investimentos. A gente chegou a discutir numa empresa de navegação uma possibilidade de se fazer a multa, converter a multa no investimento até no Porto Público do Rio de Janeiro, que é no caso lá do Rio de Janeiro, por acaso, Ana. E esse processo está em amadurecimento ainda dentro da agência, mas fatalmente, realmente vai precisar de algum respaldo um pouco mais legislativo, né, para esse processo, dentro do apagão das canetas. Não que eu não ache que exista uma sustentação jurídica possível para a agência fazer esse processo de conversão, mas eu acho que daria segurança para o gestor público a questão de previsão, e a BR do Mar está aí para discutir no Congresso, talvez seja um tema importante, né, dentro da BR do Mar, que é essa possibilidade desse processo de conversão de multas, e aonde uma multa, assim, pelo menos no setor, tá? Eu não vou trazer o paralelo da Oi, porque eu acho que são, e nem o da Avianca, que eu acho que tem a especificidade nossa não traria essas questões de conceito, mas as multas do setor, eu vejo como uma grande possibilidade da conversão em investimentos. Tá? Seja em investimentos no próprio crescimento de frota, seja investimentos nos portos públicos, na criação de espaços em portos públicos destinados à própria atividade, quer dizer assim, como é que eu faço um investimento vamos dizer, num terminal público aonde ele vai operar offshore. Então, assim, acho que dá para amadurecer, a agência está estudando isso e acho que a gente tem um processo bom pela frente nisso daí, tá? Voltando à questão da segurança jurídica, né? Como é que a gente pode esperar uma posição da agência de segurança jurídica nesses processos de recuperação, que eu espero que não se avizinhe, tá? A gente cria a norma nos momentos bons para não precisar deles em momentos ruins. Eu acho que seria importante o setor, e aí eu vou fazer uma crítica ao setor, tá?
eu vejo pouca atuação das entidades associativas, ou mesmo até sindicais, em processar uma atuação mais forte, buscando respostas da agência. A gente tem a figura da consulta. Então, assim, a consulta, ela realmente consegue trazer conceitualmente resposta a diversas coisas. E ela é vinculativa, né? Então, ela é vinculativa ao processo de fiscalização, ela é vinculativa ao processo de outorga. Então, nesse sentido, eu acho que teria, assim, mas, assim, uma coisa mais rápida, mais à mão do que uma alteração legislativa, do que a própria alteração da norma, né? Que as alterações normativas são todas passadas por audiência pública, então há uma participação social importante nisso, mas a consulta é um meio de você, de uma forma mais rápida, ter à mão elementos maiores de segurança dentro de diversas coisas. Então, a consulta é livre. Assim, e esperar uma posição da agência que, no mínimo, em relação à agência, ela é vinculativa. A atuação de todos os setores dentro da agência, uma consulta respondida, que só pode ser respondida pela diretoria colegiada, ela tem o caráter vinculativo em toda a atuação da agência. Então, acho que, assim, fica a dica no sentido de que trabalhem mais em relação a essa figura. Ela é elucidativa para várias coisas, como nós tivemos recentemente uma decisão voltada à guarda portuária, que é um grande problema em todos os portos brasileiros em relação às autoridades portuárias, um grande custo dentro dessa máquina, foi um divisor de águas, uma decisão aí de 20 dias atrás. Então, assim, a gente pode, e foi uma consulta, né? Então, a gente pode ter, com base numa consulta, no mínimo, você consegue balizar fortemente a atuação de todos os setores da agência. Então, é uma forma de se dar um pouco de segurança jurídica dentro desse processo. E aí, em relação à recuperação, digo, a consulta é livre. Maravilha, muito obrigado, Jaqueline. Eu não sei se aqui algum de vocês tem algum comentário adicional, alguma pergunta para outro. Eric, não sei, acho que você tinha sinalizado que queria fazer uma... Eu fiz a pergunta já diretamente, a Jaque já respondeu a minha pergunta aqui. Já está endereçada aqui só na quanto fala. No caso da consulta, eu acho, concordo que seja um caminho ótimo. No caso também, a gente está só porque foi o exemplo e a gente está voltando ao exemplo. No caso da Oi, salvo engano, houve uma consulta por parte da Anatel, a AGU, que engessou mais ainda a história. E só para complementar rapidamente nessa lei, né, na sequência da lei 13.988 de abril de 20, veio uma portaria da AGU 249 de julho do mês passado, de julho desse ano, em que ela basicamente ela tem diversos elementos que repetem a lei, é claro, mas que também trazem diversas restrições, como no seu artigo 6º, 11 e 22, sobre a possibilidade a disponibilidade dos bens e a possibilidade da forma da transação. Então, tem ali até a impossibilidade de liberação da penhora, quando já feita a transação das multas. Então, assim, há um papel da AGU muito rígido, né, quanto a essa possibilidade de transação em relação a essa modalidade de crédito. Mas eu, já encerrando a minha fala, não sei se voltará alguma coisa, eu agradeço demais ao TMA, agradeço o nome da Graziella, agradeço a Ana Carolina que me chamou pessoalmente, foi um prazer conhecê-la, Jaqueline, que eu não conhecia pessoalmente, e agradeço ao Pedro também. Então, bom dia para vocês. Se tiverem novas perguntas, eu estou aqui pronto a responder, mas como eu acho que não vai voltar a minha palavra, eu já agradeço de antemão. Não, muito obrigado, Eric. E, enfim, acho que nós estamos chegando aqui ao final. Vou passar a palavra para a Ana e para a Jaqueline, se quiserem fazer algum comentário final, por gentileza. Ana, fica à vontade, por favor. Na linha do Eric, queria só agradecer. Eu acho que esse debate foi extremamente profícuo, interessante. É muito difícil a gente conseguir ter um debate aprofundado junto com a própria agência reguladora. Sem dúvida nenhuma, é um tema que a gente tem que conversar e debater mais para poder
melhorar, né? Melhorar as relações. As empresas eventualmente vão buscar reestruturações, ainda que de forma extrajudicial, e o debate é sempre muito bom para a gente entender melhor o tema, né? E ter a presença do Eric, do Pedro e da Jaqueline foi uma honra para mim. Agradeço muito e agradeço também ao TMA pelo fórum e por todas as pessoas que estão nos assistindo, que tiveram a paciência de, nessa manhã, ficar junto com a gente aqui. Muito obrigada a todos. Jaqueline, quer alguma palavrinha final? Pedro, eu não sei como é que está a minha internet aí, tá? Mas vou tentar fazer pelo menos a fala final aqui. Eu acho que gostaria de deixar dito que a agência é uma agência de interação. É uma agência de interação com o setor que ela regula e é uma agência de interação com os usuários. Então, essencialmente, a gente preza a agência. Sempre com vistas a que esse mercado sempre se fortaleça, cresça, especialmente da navegação no Brasil, que está precisando consolidar muito. Então, deixo assim, essa palavra para a agência. Interação é o que a gente espera, interação do setor regulado e dos usuários. Agradecer ao Pedro Neiva que me convidaram para esse evento, pedir desculpas pela minha internet, que deu umas baqueadinhas, e desejar a todos aí uma continuidade desse debate, pelo que vai ficar no YouTube esse vídeo, das outras pessoas que virão aí para nos ver no futuro, né? E que, se desejarem, a gente está aberto também a responder questionamentos. Muito obrigada a todos. Obrigado, Jaqueline. Bom, nós chegamos aqui ao limite final do nosso tempo. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a participação dos convidados, a TMA por ter proporcionado esse espaço de debate, num tema tão interessante e carente, talvez, de espaço para debates, né? E a todos que estão aí nos assistindo também nessa manhã, convidando para que acessem o site da tmabrasil.org e confiram a grade de eventos online para as próximas semanas. Então, vou encerrar aqui dando um bom dia final a todos e agradecendo mais uma vez. Tchau, tchau.